Ok, turma da primeira etapa. Nesse videozinho curto de hoje, nós vamos ver o último aspecto assim que não ficou bem detalhado até agora sobre função do primeiro grau, que é o sinal. O sinal da função, em matemática, o sinal de qualquer função, né? É um estudo que diz respeito a dizer quando essa função é negativa ou positiva. Isso simplifica, né, as nossas opções. Nós só temos dois sinais, menos, negativo, e mais. Os únicos pontos onde não temos sinal negativo nem positivo é o ponto onde a função apresenta resultado igual a zero, que a gente chama de raiz, né? Ou seja, aonde a função apresenta resultado zero, nós dizemos que é uma raiz, ou seja, quando a função f de x é igual a zero. Esse princípio aqui, menos mais raiz, ele se aplica a qualquer função, né? Só que a função mais simples para se estudar o sinal é a função do primeiro grau, porque o gráfico dela, como nós já vimos, é uma reta. Mas vamos a esses exemplos, né? Normalmente, antes de um exemplo, a gente estuda o sinal da função do primeiro grau com um esboço, que é bem também básico, assim, bem simples. A gente tem aqui uma reta que representa o eixo x e nós estaremos aqui nesta reta um gráfico crescente ou decrescente, né? Vamos colocar aqui um gráfico crescente. Esse gráfico crescente aqui, ele representa a nossa função f, né? A nossa função do primeiro grau. Logo, ao traçarmos esse gráfico aqui, obrigatoriamente ele vai cruzar o eixo x em algum ponto. E esse ponto nós vamos chamar de raiz, né? Então, a parte do gráfico que fica acima do eixo, né? A parte do gráfico que fica acima do eixo vai ser o lado positivo da função, e a parte do gráfico que fica abaixo do eixo x vai ser a parte negativa da função. Então, o que a gente vai dizer aqui é que depois da raiz, nesse nosso esboço aqui, nesse nosso exemplo, depois da raiz ela é positiva, antes da raiz ela é negativa. Só existem basicamente duas possibilidades. Essa aqui, quando a função é crescente, e essa aqui que eu vou colocar aqui rapidinho aqui, quando a função for decrescente, né? Se a função for decrescente, ela vai ter também aqui a sua raiz, e a parte depois da raiz aqui, no caso, vai ser a parte negativa, porque o que importa aqui é se o gráfico está abaixo ou acima. Se o gráfico estiver abaixo, ele é negativo, e se o gráfico estiver acima do eixo x, que é representado por essa reta aqui, ele é positivo. Então, isso é estudar o sinal de uma função do primeiro grau. Ela vai sempre se caracterizar por uma dessas situações. Se ela for crescente, vai ser desse formato aqui. Se ela for decrescente, vai ser desse outro. São apenas esses dois casos. E o que é que vai variar nessa nossa análise da função do primeiro grau? O valor da raiz, né? O valor da raiz é de acordo com a função. Vamos a alguns exemplos. Então, vamos supor que a gente queira analisar o sinal da função f de x igual a 2x menos 6. Então, nós temos aqui como coeficiente angular 2, então o A é igual a 2, logo é positivo, portanto ela é crescente, né? Uma função crescente. E o coeficiente linear é o B, ele é igual a menos 6, o que significa dizer que ela vai passar pelo ponto 0, menos 6, que é um ponto sobre o eixo y. Isso nós já estudamos, né? A gente quer ver o sinal. Para mim estudar o sinal dessa função, a gente precisa calcular a raiz. A raiz de qualquer função se encontra ao igualarmos a função a zero. Então,
2x menos 6 igual a 0. Vamos agora encontrar a raiz da função. Teremos que 2x é igual a 6, logo x é igual a 6 sobre 2, portanto a raiz é x igual a 3. Pronto, x igual a 3 é a nossa raiz, é onde o gráfico passa cortando o eixo x, e a função é crescente, né? Crescente. Então, no nosso esboço de estudo do sinal aqui, nós traçamos uma retinha assim, passamos um traço crescente, dizemos que esse ponto aqui é o ponto 3, que é o ponto que é a raiz, né? No caso aqui, 3. Isso significa então que ela é positiva para valores de x maiores do que 3 e negativa para valores de x menores do que 3. Esse é o esboço que nos diz basicamente tudo, mas se a gente precisar se expressar matematicamente, a gente vai ter que dizer assim: f de x é maior do que 0, isso aqui equivale a dizer que ela é positiva, né? F é a função, ou seja, esse traço aqui, né? Esse gráfico é maior do que 0 para x maior do que 3, que é a raiz, que é a raiz. E quando é que ela é negativa? Aí a gente vai dizer assim: f de x é menor do que 0, ou seja, isso aqui significa dizer que ela é negativa, para x antes de 3, menor do que 3, né? E se quiser saber quando é que ela é igual a 0, obviamente, quando x for igual a 3, que é a raiz. Então, isso aqui consiste em estudar o estudo, né, do sinal da função. Sinal de f. Vamos ver um outro exemplo para concluir, né? Vamos supor que a gente tivesse assim: f de x igual a menos 3x mais 2, né? Menos 3x mais 2. Vou melhorar esse x aqui para ficar menos 3x mais 2. Mais uma vez, é uma função do primeiro grau. Nós temos aqui que o a é igual a menos 3, portanto ele é menor do que 0, ele é decrescente. E o b é igual a 2, que significa dizer que ela passa pelo ponto 0, 2 no eixo y. Mas eu quero estudar o sinal, logo eu tenho que encontrar o valor da raiz, que é onde ela muda de sinal. Então eu tenho menos 3x mais 2 igual a 0, menos 3x igual a menos 2, né? Multiplica essa expressão por menos 1 para eliminar esses sinais negativos, fica 3x igual a 2 e x igual a 2 terços. Então, isso aqui, x igual a 2 terços, é o que a gente chama de raiz da função. Logo, ela é decrescente e a raiz é x igual a 2 terços. Como é que a gente faz o esboço do estudo desse sinal? Traçamos uma reta horizontal que representa o eixo x e uma reta decrescente. Esse ponto aqui é a raiz, logo aqui vai ser o nosso 2 terços. O gráfico está acima do eixo à esquerda, então aqui ele vai ser positivo. E abaixo do eixo x à direita, então ele vai ser aqui negativo. Pronto, esse esboço nos diz tudo o que a gente precisa saber sobre o sinal dessa função. Mas para a gente escrever matematicamente, a gente diz assim: f de x é maior do que 0 para x menor que 2 terços. F de x é menor do que 0, ou seja, negativo, né? Menor do que 0, para x maior que 2 terços. Então, esse é o estudo, sendo bem direto, do sinal de qualquer função do primeiro grau.